As obras da primeira etapa do estádio Castelão foram concluídas em 1973. Ao longo desses quase 30 anos, existem muitas histórias para contar. Nossa equipe vasculhou documentos, fotos antigas e colheu algumas entrevistas que narram os momentos mais importantes desse tempo. Confira. A história das grandes praças de futebol do estado do Ceará começa no bairro Benfica. Foi aqui que na década de 40 foi construído o estádio Presidente Vargas. No início, o PV tinha uma capacidade para cerca de 5.000 pessoas. O tempo foi passando e o PV teve que ser ampliado, chegando a uma capacidade para 35.000 espectadores. Durante muitos anos, esse estádio ocupou o posto de principal praça de esportes do estado. As grandes decisões, tanto dos campeonatos cearenses como das competições de nível nacional, eram realizadas nesse gramado. Entretanto, o PV se tornou novamente pequeno para a demanda de torcedores. Foi aí que surgiu a ideia do Castelão. O projeto do estádio foi elaborado na década de 60. Em 1969, as obras tiveram início na administração do então governador Plácido Aderaldo Castelo. O nome do estádio é uma homenagem ao seu idealizador. O funcionário da Fundação de Assistência Desportiva do Estado do Ceará, FADEC, órgão que administra o Castelão, Carlos Augusto Matos Pires, tem muitas lembranças dessa época. Seu Carlos Augusto foi o responsável pelos estudos topográficos do terreno onde o estádio foi construído. Ele lembra que naquela época existia aqui uma grande mata. Esse terreno pertencia à Santa Casa de Misericórdia e foi desapropriado pelo governo do estado. Um total de 25 hectares. Durante 2 meses foram feitos levantamentos minuciosos para que os arquitetos tivessem subsídios suficientes para elaborar o projeto do novo estádio. Foi feito levantamento na Luciano Carneiro, em São Gerardo, em várias localidades, e dizia que ele não ia sair. E quando eu vim para cá, eu fiz também na Luciano Carneiro, e que na época o Dr. Nilton Castelo, com a equipe, os engenheiros, os arquitetos e engenheiros, escolheram o terreno o ideal, e aí nós começamos a trabalhar, quando foi no dia 11 de novembro, que nós passava noite e dia aqui, que viu o prédio, aquele monstro, aquela imponência, e eu dizia, eu acho que não é verdade isso. Porque com dinheiro, como era que o governo conseguia? Na época difícil também, mas hoje está aqui. Eu quero muito bem o Castelão. O Castelão faz parte, talvez, assim como se fosse a minha família, que nasceu comigo aqui, com a equipe que nós viemos para cá trabalhar. O projeto de construção do Castelão ocorreu em 2 etapas. Na primeira, realizada entre os anos de 1969 e 1973, foram concluídos o gramado e a parte interna do estádio. Além disso, foram erguidas as arquibancadas laterais. Surgia aí um estádio com capacidade para cerca de 70.000 pessoas. Já era o dobro da capacidade do Presidente Vargas. O jogo que marcou a inauguração dessa primeira etapa da construção, realizado no dia 11 de novembro de 73, foi um clássico do futebol cearense entre Ceará e Fortaleza, que jogaram pela primeira divisão do Campeonato Nacional. Eu olho para estas arquibancadas e sinto a tremenda felicidade daquele que disse que o nordestino é acima de tudo um forte. Estas arquibancadas do Castelão, esse gigante de concreto e de cimento armado, é bem uma demonstração patente do que o homem é capaz. A partida terminou em 0-0. Apesar do empate, esse jogo marcou uma nova era do futebol cearense, pois o estado do Ceará passou a contar com uma das maiores praças esportivas do país. A rede do Estádio Castelão, porém, só viria a balançar pela primeira vez 7 dias depois da sua inauguração, no dia 18 de novembro de 1973. O responsável pelo gol histórico foi o jogador Erandi, que jogava no Ceará. O jogo foi contra o Vitória da Bahia, válido pelo Campeonato Nacional. Erandi fez o único gol da partida, mas os momentos de glória do Estádio Castelão estavam só começando. Muitos jogos emocionantes fizeram essas arquibancadas tremerem.